Livro de Gênesis, capítulo 5. Deus, com certeza, tem uma palavra a falar ao meu e ao seu coração. E toda palavra ela é eficaz. Ela tem o tempo certo, a hora certa e o jeito certo que Deus quer falar a cada um de nossos corações. E a maneira de Deus falar, ela é diversa e ela vem de várias formas e abrange várias maneiras. E Deus, nessa noite, Ele tem uma palavra. Ele quer falar comigo e Ele quer falar com você. Livro de Gênesis, capítulo 5, verso 21 a 24. A palavra de Deus, ela falando ali a respeito de Matusalém, ou de Enoque, que é o pai de Matusalém, contando a história dessa família. E como Deus usou essa família de forma tremenda. Gênesis 5, 21 a 24 vai nos dizer assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Senhor, queremos mais uma vez suplicar que o Senhor transmita uma palavra do fundo do teu coração para os nossos corações. E que venha, Deus, a impactar as nossas vidas através do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é doce comunhão. A palavra comunhão, ela tem no dicionário o seguinte significado: ação ou efeito de comungar, ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto, harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, comunhão de pensamentos, em que há união ou ligação, compartilhamento. Então, em todas essas formas de significado, é a palavra comunhão. E é dessa forma que tanto Deus, como Jesus Cristo, como o Espírito Santo, quer que tenhamos com Ele. Ele quer que nós venhamos ter uma ação, um efeito de comungar. Ele quer que nós tenhamos um ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Então Ele quer, através de nós, nos usar, ou fazer de nós um instrumento para realizar a sua obra. E harmonia no modo de sentir, pensar e agir. Identificação, comunhão de pensamento, em que há união ou ligação, compartilhamento. Então tudo isso representa a nossa comunhão com a Trindade. Com a Trindade. E podemos ver que aqui um homem como Enoque. Enoque foi um homem que teve uma comunhão extraordinária. Uma comunhão que me chamou muita atenção. E muitas vezes, como vimos no texto lido, só há comunhão se tiver mais de uma pessoa. Não existe comunhão solitária e nem isolada. Quero analisar o que gera uma comunhão de duas ou mais pessoas com Deus
e o que isso pode acarretar para o nosso desenvolvimento espiritual diário. Então, o que isso pode acarretar? Primeiro, gera uma intimidade profunda. Então, a comunhão, ela tem um impacto de gerar uma intimidade profunda. O versículo 22 vai nos dizer: depois viveu mais 300 anos como amigo de Deus e teve filhos e filhas. Então, o verso 22 mostra que Enoque viveu mais 300 anos. Mas se ele viveu mais 300, é porque ele teve uma vida antes. E no verso 21 diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Então, o verso 21 vai dizer que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Verso 22, andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, vamos parar aqui. Então quer dizer que Enoque andou com Deus a partir dos 65 anos. Olha como está aí na sua Bíblia. Enoque andou com Deus a partir dos 65 anos que nasceu Matusalém. Então, após o nascimento de Matusalém, Enoque passou a andar com Deus. Antes, Enoque não tinha essa intimidade, não tinha essa comunhão. Mas após o nascimento de Matusalém, Enoque, verso 22, andou com Deus. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Então Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém. Ela é clara. Então ele teve uma vida antes, mas diz que foram 300 anos de comunhão. 300 anos que Enoque andou com Deus. 300 anos de pura intimidade em desenvolvimento. 300 anos de intimidade profunda. Olha a profundidade de conhecimento que podemos tirar da palavra de Deus, de pessoas que produziram uma intimidade profunda com Deus. Enoque veio andar com Deus aos 65 anos, depois que Matusalém nasceu. E ele andou com Deus 300 anos. O importante aqui não é o tempo de andar, e sim como andar. Enoque poderia andar 1 hora, mas se aquela hora fosse como Deus queria, já valeu a pena. Um daqueles presos que estava ao lado de Jesus, ele aproveitou alguns minutos. O outro estava ali blasfemando e falando: olha, se você é filho de Deus mesmo, desça daqui, salva a ti e salva nós também. O outro falou: olha, nem você estando no mesmo julgamento, você teme a Deus? Nós merecemos estar aqui, mas esse homem, o que ele fez? E ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Então ele aproveitou, não é a quantidade de anos, é como eu me relaciono com Deus. Mas Enoque, em cada dia desses 300 anos, ele aprofundou sua comunhão com Deus. Então a sua comunhão foi uma intimidade profunda com o Senhor. Intimidade quer dizer aquilo que há mais de profundo no homem e em Deus. Está ligado ao dar-se a conhecer profundamente. O próprio ser humano precisa querer dar-se a Deus no mais profundo de si, porque Deus conhece o nosso íntimo. Mas é preciso buscar uma amizade profunda com Deus, a ponto de dizer: já não sou eu quem vivo,
mas Cristo é que vive em mim. Gálatas 2:20. Então Paulo já estava nessa intimidade, e por isso que ele diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então uma doce comunhão, ela quer gerar uma intimidade profunda, e uma intimidade profunda, ela só vem quando eu me dou, eu me ofereço ao Senhor, para que eu venha conhecê-lo. Para que eu venha conhecê-lo, então eu tenho que me oferecer a Ele. Eu tenho que fazer por onde conhecer ao Senhor. Então o próprio ser humano precisa querer dar-se. Então só teremos uma profunda intimidade com Deus por meio do Espírito Santo, pois só Ele pode nos levar a uma plena comunhão de alma com Deus. A nós, porém, Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. 1 Coríntios 2, verso 10. O Espírito nos leva às profundidades de Deus, ou seja, à intimidade. É Ele quem nos revela Deus. Então, se queremos conhecer Deus, devemos ter intimidade com o Espírito Santo. Devemos ter intimidade com o Espírito Santo, que habita naqueles que já são convertidos ao Senhor Jesus. Naqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, esses são pessoas que precisam desenvolver essa intimidade com o Senhor. Uma doce comunhão gera, em segundo lugar, amizade sincera. Amizade sincera. O versículo 24 vai dizer assim: e então Enoque desapareceu da terra, porque Deus levou Enoque para ele. A amizade de Deus e Enoque era tão sincera da parte de Deus e da parte de Enoque, que Deus falou assim: não, vem para cá, vem ficar perto de mim, né? Deus e Enoque tinham um relacionamento tão intenso, que Deus falou assim, olha o que diz o verso 24 aí: Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando temos a intimidade profunda com Deus, Deus pode nos chamar para estar perto dele. Enoque foi chamado. Enoque não enfrentou a morte. Não enfrentou a morte. Então, ele foi chamado. Alguns estudiosos dizem que Enoque, figuradamente, será ali Moisés. Porque Moisés, alguns falam que morreu, mas não achou o corpo dele, né? E alguns falam que é ele, né? Mas Enoque, ele teve uma amizade tão intensa com Deus, que Deus o levou para si. Isso não pode ser que não aconteça, de alguém não ter que enfrentar a morte. Talvez tenha que enfrentar a morte, mas o jeito de morrer vai mostrar essa intimidade, vai mostrar essa amizade, até mesmo na beira da morte, até mesmo no sofrimento da morte, vai mostrar que ele ou ela é amigo de Deus, e Deus vai levar essa pessoa para perto dele, A intimidade dele chegou a tal ponto que Deus queria ele perto dele. E ainda hoje, mas de modo diferente, tem pessoas que geram intimidade com Deus a tal ponto que Deus o leva para lá, bem pertinho dele. Leva logo ele para lá. Então, na comunhão, no mundo conturbado de hoje, a ausência da verdadeira amizade é uma das causas de inúmeros males.
É esse laço sagrado que une os corações. Muitas vezes Criócatufo mostra o mundo das almas nobres, é a afeição que profundamente é o limite do amor. Segundo esse, a própria amizade é a maior intensidade. A própria amizade. Nós não conseguimos viver sem ter uma pessoa amiga. Ninguém consegue viver isolado, sem ter uma pessoa para compartilhar, sem ter uma pessoa para conversar, sem ter uma pessoa para procurar em todo e qualquer momento. Então, desde a mais remota antiguidade, o homem se interrogou sobre a essência da amizade. Filosofou sobre esse aspecto da interação humana. Podemos dizer que a amizade é certa comunidade ou participação solitária de várias pessoas em atitudes, valores ou bens determinados. É uma disposição ativa e empenhadora da pessoa. Então, o valor da amizade foi revelado pela Bíblia. O amigo fiel não tem preço. Salmo 6, verso 15. Pois ele ama em todo o tempo. Provérbios 17, 17. Então, esse amigo fiel, ele está sempre pronto a falar, a atender o chamado daquele que está necessitado, porque ele é amigo, ele está perto. Então, a Bíblia define assim como é a palavra, como gera a palavra. Então, esse gerar a palavra mostra essa doce comunhão. Nós precisamos ter uma amizade sincera. Enoque teve uma amizade sincera com Deus, ao ponto de ser levado para estar ao lado de Deus. Ao ponto. Mas não podemos ter medo de ter uma amizade com Deus e Deus nos levar. Não podemos ter medo, né? Quem dera conseguimos ter uma amizade como Enoque teve. Feliz foi Enoque, e depois dos 365 anos, ele partiu desse mundo. Felizes são os que partem desse mundo em Cristo Jesus. Felizes são eles. Mas enquanto nós estamos aqui para servir e amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Amar. A doce comunhão, em terceiro lugar, ela gera confiabilidade permanente. O versículo 23 vai nos dizer assim: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Na Bíblia Viva vai dizer: viveu ao todo 365 anos, sempre em comunhão com Deus. Sempre em comunhão com Deus. Todos os dias. Depois dos 65 anos, quando Enoque começou a andar com Deus, ele disse: eu quero desenvolver essa comunhão constantemente. Eu quero abandonar o mundo, eu quero viver no mundo, mas tendo uma visão do mundo como Deus quer, como Deus almeja, e desenvolver essa amizade e essa confiabilidade que Deus tem em minha vida. Então, Enoque desenvolveu 300 anos de intimidade permanente com Deus, e cada dia ele aumentava mais. Chegou ao ponto de exercer um padrão de confiabilidade sem igual para aquela época.
300 anos em crescimento, sendo homem, porque não hoje. Por que não hoje esta possibilidade? Por que não hoje? Por que nós não podemos hoje desenvolver esse padrão de confiabilidade? Por que nós hoje não podemos ter esse padrão de confiabilidade permanente de Deus para conosco? De Deus confiar em nós e de nós confiarmos em Deus? 300 anos de comunhão constante em Deus. 300 anos, não é 3 dias, são 3 séculos. 3 séculos confiando em Deus. 3 séculos tendo comunhão com Deus. 3 séculos tendo vitória em Deus. 3 séculos sabendo que na vitória ou na derrota Ele era Deus em sua vida. Ele ganhando ou ele perdendo, Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deus almeja se relacionar conosco. E nós às vezes não queremos esse relacionamento com medo do resultado final dele. Somos amarrados nesta vida e não queremos desapegar dela. Muitas vezes somos amarrados, somos tão apegados a essa vida que temos medo de nos relacionar com Deus. Temos medo de nos aproximar de Deus. Temos medo. Então não adianta, irmãos. Todos nós temos um tempo certo, uma hora certa, um dia certo. Nem um dia mais, nem um dia menos. Todos têm o tempo certo. Deus já sabia que Enoque seria levado. Deus já sabia que Enoque não enfrentaria a morte. Deus o levou para si. Deus o colocou do lado na eternidade. Deus fez dele uma pessoa que demonstrou uma confiabilidade. Enoque se mostrou um homem confiável, ao ponto de Deus ter diálogo profundo com ele. Um diálogo profundo. Adão, até mesmo depois que pecou, sempre ao final do dia, Deus saía para encontrar com ele. Se você for ler Gênesis 1, 2, 3, somente depois do capítulo 2, 3, Deus ia encontrar com Adão. Deus também vai se encontrar conosco. Em todo momento da nossa vida, em algum momento Deus está querendo se encontrar conosco. Ele vem para se encontrar conosco. E às vezes nós fugimos desse encontro. Às vezes nós não queremos ter esse encontro. Estamos tão apegados à nossa vida, tão apegados ao nosso jeito de ser, que não queremos mudar a nossa vida. Enoque desenvolveu essa doce comunhão. Comunhão pode gerar 3 ações em nossas vidas: intimidade profunda, amizade sincera e confiabilidade permanente. Essas 3 ações foram fundamentais na vida de Enoque e pode ser na nossa também. Você quer ter uma intimidade profunda, amizade sincera e confiabilidade permanente? Pense e decida, porque depois de ter, você não quer mais sair. O seu desejo não será mais daqui, e sim do alto. O seu desejo, você vai viver aqui, mas as coisas daqui não vai mais te atrair. Você vai viver para fazer a vontade de Deus e para fazer a vontade da sua família, do seu próximo, porque Deus vai te mostrar outras coisas.
Ele vai abrir a sua visão para outras coisas. Você não vai ser apegado mais às coisas desta vida. Alguém quer começar a andar com Deus hoje? Enoque começou a andar com Deus aos 65 anos. Eu comecei a andar com Deus aos 16 anos, perto dos 17. Perto dos 17. Aí, toda a minha família fala, mas você nasceu num lar evangélico? Você aceitou Jesus com 6 anos? Você foi na frente, você orava, você cantava mesmo, com uma voz meio ruim, mas cantava na frente da igreja, quando criança. Mas quando eu comecei a andar com Deus, que eu tenho conhecimento, foi aos 16 para 17 anos. E você? Você já sabe quando você começou a andar com Deus? Ou você quer andar com Deus? O andar com Deus te faz mudar muitas coisas. Te faz olhar o mundo de uma outra forma. E te faz desenvolver uma intimidade com Deus, uma amizade sincera e uma confiabilidade permanente. Você vai confiar em Deus em todo tempo. Em todo tempo você vai confiar em Deus. Você nunca vai desacreditar que Deus está presente quando você estiver enfrentando uma situação. Você já tem essas 3 ações da comunhão em sua vida? Se não, eu queria desafiar você a ficar em pé. Eu queria orar com você. Amém. Mais alguém? Mais alguém quer que eu ore por sua vida e que você saia daqui hoje com essas 3 ações da comunhão, da doce comunhão em sua vida, que é muitas vezes essa confiabilidade, essa intimidade profunda, amizade sincera e confiabilidade permanente. Em todo tempo você vai confiar em Deus, em todo tempo você vai ter um amigo, em todo tempo você vai ter uma intimidade com Deus. Não importa o que te aconteça aqui fora, mas lá dentro você tem uma intimidade com Deus. Lá dentro você está firme com Deus. Aqui fora as coisas podem estar arrebentadas, mas lá dentro você é um gigante. Mais alguém? Amém. Amém. Se você entendeu o recado, fique em pé. Eu quero orar por você. Eu quero interceder por sua vida. Eu quero clamar ao Senhor por sua vida. E que Deus levante guerreiros e guerreiras, que levante homens e mulheres, que tenham essa doce comunhão com essas 3 ações, para que possamos vencer em todo tempo, em todas as ações, o que vamos passar, o que vamos enfrentar. Amém? Vamos orar. Pai, apresento a Ti, ó Deus, a vida dos Teus filhos e de Tuas filhas. Senhor, o Senhor conhece o mais profundo íntimo dos seus corações. Senhor, o Senhor tem esse desejo de ter, ó Deus, essa doce comunhão com eles. Mas algumas coisas impedem, e o Senhor, ó Deus, agora, eles estão deixando, eles estão renovando, e eles querem agora ter essa intimidade profunda, eles querem, ó Deus, ter essa amizade sincera, eles querem agora ter, ó Deus, essa confiabilidade, ó Deus, permanente. Senhor, que em todo tempo o Senhor venha desenvolver essa amizade com eles e eles contigo. Ó Deus, que elas venham, ó Deus, desenvolver essa confiabilidade em todo tempo contigo. Que a graça do Senhor esteja com cada um, ó Deus, e com cada uma, e que a paz do Senhor inunde esses corações. Pai, que a vitória do Senhor esteja em cada lar, em cada vida, e que o Senhor seja, ó Deus, o Deus
de Enoque na vida dessas pessoas, aquele Deus que desenvolveu essa intimidade, que, ó Deus, como na vida de Enoque, possa desenvolver também nessas vidas, na minha vida e de todos que estão aqui, para a tua glória, e de todos que estão, ó Deus, nos vendo, ó Deus, e crendo que o Senhor está operando, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria também orar pelo seu pedido. Se você